Seja muito bem-vindo, é massa demais contar com você aqui conosco e, pra variar, vai rolar aquela velha troca de ideias. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma vibe filosófica chamada existencialismo e fazer uma resenha, um velho link com outras histórias para poder ficar mais clara qual é a parada que a gente quer chegar. Se liga aí no headshot! Bem, começando assim, velho. Já vai dando um joinha no vídeo. Se não se inscreveu, já se inscreve. Deixa um comentário maneiro aí. Chama a galera pra dar uma sacada. Vamos começar. O lance é falar do existencialismo. O existencialista mais famoso foi um dos maiores pensadores do século XX, um camarada chamado Jean-Paul Sartre. Sartre não atuou apenas no campo da filosofia. Era um cara que gostava muito de literatura, que gostava muito de teatro e sofreu assim uma série de influências de outros grandes pensadores, assim como Martin Heidegger, Albert Camus e Karl Marx. Jean-Paul Sartre defendia uma vertente existencialista considerada o existencialismo ateu. Isso porque Sartre desconsiderava Esse bicho tá desconsiderando o nego. a figura de um criador. Na visão de Sartre, a existência precede a essência. E o que isso significa? De acordo com esse pensador, primeiro o ser humano aparece no mundo e depois ele define a sua essência, ele define a sua própria história. Se a gente admite um criador, esse criador, ele acaba determinando o que alguns pensadores chamam de natureza humana. De acordo com Sartre, não existe uma natureza essencial humana. O que existe, na verdade, é a condição humana. Para traduzir isso, vamos pensar o seguinte: um objeto, quando é criado com uma finalidade. Muito embora a gente possa atribuir outras finalidades, existe uma finalidade original. Isso porque estamos admitindo um criador para esse objeto. Na visão de Sartre, o ser humano não tem esse criador. Ele mesmo é criador da sua essência e da sua finalidade. De acordo com Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. Ou seja, na medida em que ele está condenado a ser livre, ele não pode fazer nada para mudar essa condição. Tipo, somos completamente responsáveis por aquilo que somos. É basicamente isso que ele está tentando dizer. Para ilustrar essa parada, vamos pensar um pouco, tipo, Sartre nas cidades de papel. Não sei se você chegou a ver ou ouvir falar de uma obra do John Green, que tem esse título, né? Cidades de Papel. Virou até filme, foi lançado em 2015. Eu não quero me aprofundar no filme, mas vamos pegar o esboço da parada. Tipo, a Cidade de Papel é uma espécie de conceito cartográfico, tá ligado? Tipo, quando um cara tá fazendo um mapa e meio que pra prevenir que alguém venha piratear esse mapa, ele coloca lá uma cidade fake, meio que pra marcar a identidade do mapa que ele criou. Aí essas cidades ficam meio que registradas lá. Elas são fake. No filme, você tem um casal, basicamente, onde você tem o perfil do moleque, o protagonista, que é um cara meio certinho, que tenta seguir as regras, que tenta seguir planos. Ele tem um roteiro pra vida dele, ele se priva de fazer um monte de coisa. E tem a mina lá, que estabelece um link com ele a princípio de amizade e que ele desenvolve uma paixão. Essa mina é meio que o oposto dele. Ela faz o que dá na telha, ela vive aventuras, ela é meio que sem regras, ela some de vez em quando e tudo mais. Qual a moral da história? Num determinado momento do filme, a mina vai justamente pra uma cidade de papel. Ele leva um tempo do caramba pra descobrir até se encontrar com ela. A grande moral da história, no que diz respeito a esse papo existencialista, é que cai a ficha no moleque de que ele estava fazendo pela primeira vez um monte de coisas, enquanto muita gente que estava se despedindo daquele período escolar estava fazendo pela última vez um monte de coisas, aprontando, enfim. Ele se privou de fazer uma série de coisas por estar internalizando uma série de padrões estabelecidos pela sociedade, mas que foram cristalizados na cabeça dele, consolidados por ele mesmo. Ele mesmo criou uma cadeia e ele se colocou lá dentro. Então ele projetou na garota essa possibilidade dessa liberdade. Bem, no filme eles não chegam a ficar juntos,
mas ele consegue se dar conta de que ele é realmente livre. Sartre defende uma ideia mais ou menos assim, que não importa o que o mundo faz de você, o essencial é pensar o que você faz do que o mundo faz de você. E nesse caso, o carinha do filme despertou para essa realidade. Ele estava criando para si mesmo um mundo cheio de cadeias, cheio de limitações que na verdade foram impostas por ele mesmo, para ele mesmo. Nesse sentido, é bom que fique claro, na visão sartriana, você não é produto do meio. Você é autor da sua própria história. Tipo isso. A sua vida é um livro. Você está com a caneta na mão. Evidentemente, você pode até deixar que alguém escreva páginas da sua vida, mas permitir que pessoas façam isso é uma escolha. Você é livre para permitir essa arbitrariedade. Ainda assim, você tem essa opção. É importante destacar que Sartre, ele teve uma influência pesada do marxismo, inclusive se filiando a partidos de esquerda. Quando Sartre começa a refletir um pouco sobre a questão político-social, ele meio que se dá conta que ele não deu o devido valor às pressões exercidas pela sociedade. Mas, convenhamos, na sua principal obra, intitulada O Ser e o Nada, não é que Sartre desconsidera a pressão e a influência. Por mais que ele não tenha dado o devido tratamento naquele momento, ele leva em consideração, mas ele coloca as coisas no seu devido lugar. Pressão é pressão, influência é influência. Por mais pesadas que sejam, a palavra final continua sendo do indivíduo. Ei! Não sei porquê, velho, mas na minha cabeça, além desse link com a Cidade de Papel, eu vinha pensando ultimamente sobre um filme chamado O Show de Truman, que é protagonizado pelo ator Jim Carrey. Nessa história, o personagem interpretado pelo Jim Carrey nasce num reality show. O nascimento dele é transmitido em rede nacional. Todo mundo acompanha a vida do cara. Ele vive numa cidade cenográfica. As pessoas que se relacionam com ele são atores. A mãe, o pai, os familiares, vizinhos, namorada, colegas de trabalho. Todo mundo vive um roteiro. Chega um determinado momento da vida desse indivíduo, do Truman, que ele começa a se dar conta de que ele vive numa bolha. Ele tenta em alguns momentos até sair da cidadezinha e ele é impedido pelas pessoas. E aí a história meio que vai desmoronando. As pessoas acompanham a vida dele, mas algumas coisas pra ele dentro da própria história não fazem sentido. Então, por mais que o indivíduo seja colocado dentro de um roteiro, por mais que a vida seja parecida com o roteiro de um filme, como no caso do Truman, ainda assim existe uma coisa chamada pensamento próprio. É como Sartre diz: nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Por mais que o existencialismo sartriano seja o mais famoso, existe uma outra vertente muito importante do existencialismo, que é justamente o existencialismo cristão de um outro pensador chamado Kierkegaard. Mas isso é um lance para outro papo. A grande moral da história aqui não é definir se esse pensador está ou não com a verdade, saca? A parada é uma reflexão um pouco mais profunda sobre a nossa autonomia e sobre a nossa liberdade. De fato, vivemos numa sociedade que coloca uma série de obrigações, uma série de deveres e também uma série de direitos. Nós temos vários roteiros prontos que podemos seguir, mas nós temos, e eu acredito que esse é o grande mérito da obra de Sartre, nós temos a possibilidade de criar um roteiro e a qualquer momento se livrar dele e não viver com roteiro nenhum. Porque, na visão sartriana, o ser humano é um grande ponto de interrogação a ser respondido de acordo com a sua própria vontade. Essa é a grande sacada da parada. Então, usa a tua liberdade com muito respeito aos outros, respeito a quem te cerca, mas sem deixar de lado a tua própria autonomia e a tua possibilidade de escrever a tua própria história. Esse foi mais um Headshot.